Pode começar, Guru. 25 de fevereiro de 1987. Início da nossa viagem por esse país maravilhoso. E aí, estamos na cidade de Nova Delhi, que é realmente o ponto de partida de todo o nosso programa. Abri a academia, quase que empurrado. Resisti muito tempo, porque eu não quis botar uma loja para vender yoga. No princípio, eu era o diretor, o proprietário, o contador, o contínuo, o porteiro, era tudo. Para não pagar ninguém. Eu queria dar de graça o que tinha me servido tanto. O professor Hermógenes teve uma influência muito grande, espiritual e na saúde das pessoas. Entrou na casa e na vida de muitas pessoas, centenas de pessoas. O senhor tem, assim, mexido com muitas coisas que eu estava precisando, tá? Eu estou demais satisfeita mesmo. Eu lhe agradeço muito, tá? Não, tem que agradecer a Deus, sabia não? E ele foi o divulgador do yoga no Brasil. Ele não se preocupou em ministrar aulas para números de alunos, sim, ele se preocupou em preparar literaturas. Ele verdadeiramente ofereceu para esse público em português outras ideias completamente diferentes que a gente não tinha. O pensamento tem o poder de atuar nas energias. Ele passou filosofias importantes. Ele ousou botar nessa simplicidade, então ele provocou uma identificação com a gente. A personalidade do professor é uma personalidade de um yogi brasileiro. Namastê. Para quem não sabe, namastê significa o reconhecimento de sermos unidos no uno, que é Deus. Deus é mim, saúde, Deus é vocês. O homem comum é um ser que dificilmente nós poderíamos dizer que é divino. Pelos erros que comete, pelas dores que o alcançam, pela angústia que domina tantas vidas, por tantos erros, por tantas depredações da natureza, por tanto desamor, por tanta ansiedade, neurose, nós poderíamos dizer que é difícil pensar que o homem seja divino, no entanto é. O homem é uma espécie de semente da divindade. E o yoga é o método de vida, é a disciplina que faz essa semente germinar. E então o esplendor da divindade se manifesta. Quando eu conheci Hermógenes, é como se eu tivesse entrado num portal. A minha vida mudou absolutamente depois que eu conheci Hermógenes. Eu fui levado por uma amiga e ela disse, olha, Jorginho, quero te levar num lugar que você vai adorar.
E ela então me levou ao satsang. Quando eu cheguei lá, a Hermógenes me mandou logo eu tirar a gravata, o paletó. E ele então reunia aqueles alunos e outras pessoas lá e cantava e contava anedotas. E tinha sempre alguém que fazia o número musical e fazia orações. Era uma catarse, era uma coisa assim maravilhosa. Nós vamos nos soltar numa alegria espontânea como uma criança. E temos muitos motivos para viver, para sermos felizes. Era 1984, 85 no máximo, e ele foi dar uma palestra no clube municipal. Minha escola era na frente praticamente do clube municipal, né? Aí eu falei, eu vou lá conhecer. Curiosamente ele estava falando, se eu não me engano, de yamas e niyamas. Ele estava falando sobre a ética dentro do yoga, ele estava falando basicamente sobre a verdade. Eu fui participar de uma palestra de yoga. Eu esperava que fosse falar sobre como os exercícios corporais funcionam. E ele estava falando um monte de outras coisas, fazendo algumas piadas no meio. Então eu estranhei. Naquela época eu estranhei. É porque nós estamos iludidos. Nós ignoramos aquilo que somos porque estamos entusiasmados ou tristes com aquilo que supomos ser. Eu, por exemplo, este corpo nasceu em Natal há 70 anos. Chama-se Hermógenes, então eu penso que eu sou Hermógenes. E tenho 70 anos. Estou envelhecendo quando isso tudo é eu estou. Mas o que eu sou, eu estou empenhando toda a minha vida para descobrir o que é. A primeira vez que eu percebi que meu pai era diferente mesmo, eu tinha 6 anos e estava numa festa do Dia dos Pais. Quando meu pai chegou, tinha uma menina na minha frente que o pai não chegava. E aí ele perguntou para ela, cadê o seu pai? Ela disse, eu não tenho pai. E na mesma hora, ele abraçou ela, ficou com um braço em mim e outro nela, e disse assim, então eu posso fazer o papel de seu pai também? Então naquele momento eu fiquei assim, confesso com um pouquinho de ciúme, tá? Meu pai percebeu que o outro estava com dor. Né, e tentou acalentar. Você, quando é criança, dividir pai não é fácil. E muito cedo nós aprendemos a ter que dividir, a ter que compartilhar. Eu tinha 10 para 11 anos e tinha feito concurso para admissão ao colégio militar. E minha mãe não pôde ir. E ela disse para mim que eu fosse lá. E eu cheguei e fiquei sem saber o que fazer. E o professor Hermógenes, que era capitão na época, ele me viu e se aproximou. E eu falei para ele, eu sou órfão de militar. Aí pronto, ele me perfilhou e providenciou tudo o que era necessário para que eu fizesse a matrícula e só depois minha mãe ia lá para assinar. Eu me torno aluno do Colégio Militar e ele vai ser o meu professor de História. No Colégio Militar eu estudei os primeiros livros dele voltados para o desenvolvimento não só do conhecimento, mas o desenvolvimento do caráter, né? O moral e cívica 1 e 2. Nós, alunos, brincávamos, nós vamos ter aula com a nossa mãe. Ele é uma mãe, por ser bondoso. Comecei a desenvolver anorexia por volta dos meus começos dos 15 anos. Me sentia muito feia, muito diferente das meninas da minha escola. Eu queria que meus ossos aparecessem, né? Para ver se eu conseguia me enquadrar naquele padrão, sabe?
Várias vezes eu pensei em suicídio, por exemplo. Várias vezes, inúmeras vezes. Eu ficava, nessa época, pesquisando jeitos de me matar, assim. E esse era o meu hobby, né, em casa. Um dia que minha médica foi lá em casa, minha médica que cuida de mim desde pequena, quando ela chegou em casa e me viu, ela parou assim, ela ficou me olhando por uns 5 minutos. Ela falou: Carolina, o que é isso? No dia seguinte eu fui, né, no consultório dela, e foi a primeira vez que eu olhei assim na balança e falei: nossa, acho que eu estava com 34,5, 35 quilos. E ela me passou uma dieta que eu tinha que seguir à risca, assim. Me passou vários remédios também para depressão. E durante um ano aconteceu esse tratamento, com várias recaídas. Foi nesse período que eu conheci a escola de yoga que eu frequento até hoje. As aulas eram os momentos mais esperados da minha semana. Eu ficava esperando chegar o dia da aula para fazer. Mas eu não sabia explicar exatamente por quê, mas eu comecei a sentir uma paz muito grande comigo mesma, né, quando eu estava ali. O yoga passou a ser o meu remédio diário, assim. Era um dia já muito tarde, eu lembro. Estava em casa e eu liguei a televisão e comecei a assistir e vi que falava de um tal de professor Hermógenes, ligado ao yoga. E falei: nossa, mas quem é, né? Foi ali que eu comecei a perceber o real sentido mesmo do yoga, sabe? E eu vi que a história dele também era uma história de superação com o yoga e eu me identifiquei muito com aquilo, né? O vovô teve uma infância muito pobre, né? Ele conta isso, que ele teve muita dificuldade quando era pequeno. Dificuldade financeira mesmo, era muitos irmãos e uma família muito pobre, Natal. Éramos uma família, papai, mamãe, 2 irmãs, meu irmão e eu. Eu era o caçula. A minha infância foi muito feliz, apesar da pobreza. E talvez principalmente, e agradeço a Deus a pobreza é um desafio. Quem não crescer na pobreza, não vai crescer na riqueza. Até certa altura da minha vida, eu desenvolvia o tipo normótico. Já ouviu falar dessa doença, normose? Não. Tá, talvez até quem leu meus livros já sabe o que é. Normose é a doença de ser normal. Então eu era um normótico, ou seja, era igual aos outros. Comia o que não devia, bebia o que não devia, pensava o que não devia, sentia, gozava, desfrutava o que não devia, e o resultado, de repente, o diagnóstico, uma tuberculose, que já avançara muito na destruição dos meus pulmões. E eu me via ali ameaçado, ou de morte, ou de aposentadoria, naquela altura da minha vida, muito jovem ainda. E o médico, quando viu as minhas radiografias, ele sentiu compaixão, ele sentiu piedade, ele sentiu medo do quadro. Mas ele não encontrou mesmo em mim. A minha emoção não foi essa de pavor. Já era um trabalho sobre a emoção que deveria ser de derrota, já era um trabalho de convicção positiva. Eu me lembro que eu ficava olhando da porta do quarto, ele deitado, né, muito frágil, com muitas dores. Ele olhava, minhas aninhas, mas a gente não podia estar perto. Passei algum tempo praticando o que na época era o melhor em terapêutica, eu chamava de pneumotórax. E fiz todo o tratamento que o médico designou, com superalimentação, muito repouso, uma vida estagnada, talvez uns 3 anos. Ele me deu a alta clínica, eu me senti envelhecido prematuramente.
e tinha, devido à superalimentação e ao excesso de repouso, com a barriga de 95 centímetros. Eu em pé olhava para baixo e não via mais os pés. Tinha uma papada enorme, as juntas enferrujadas como a de um carro que se abandona na estrada e nunca mais vai buscar. Não valeria a pena viver daquela maneira. Lembro dessa época da doença, ele lendo muito. A imagem que eu tenho é ele na cama lendo. Então eu acho que foi exatamente quando deve ter caído na mão dele os primeiros trabalhos, os primeiros livros sobre yoga. Quando encontrei 2 livros na livraria, eram livros pequenos, que me mostraram algo muito maior que o yoga pode fazer para mim, podia fazer para me ajudar. Caprichei para aprender, para aproveitar o que os livros ensinavam. Eu me lembro quando ele começou a fazer yoga no banheiro. Botava lá aquela esteira de palha, né? E ele trancava a porta. E a gente sabia que não podia fazer barulho nessa hora, né? Tinha, né? Papai estava lá, a gente não sabia direito o que era. Ele se transformou, né? Ele começou com a yoga, houve uma transformação totalmente de estilo de vida, uma transformação interior, de entendimento. Depois de algum tempo, houve uma separação entre nossos pais, porque a mamãe continuou, né, a vida normal que tinha, e ele realmente foi tomando um outro caminho, né, de uma transformação interior e de estilo de vida. Eu me lembro que um dia ele me chamou, vem cá ver uma coisa, estava fazendo uma postura. E eu fiquei muito assustada, o quê? Que é isso? Ele falou, não, eu estou ficando bom, você vai ver, eu vou ficar bom. Eu pratiquei yoga escondido, dentro do banheiro, pratiquei hatha yoga. E foi bastante para fazer uma transformação em mim, que me favoreceu a cura. As minhas roupas começaram a ficar folgadas. Eu fui ficando mais lépido, mais bem disposto, uma alegria interior começou a se manifestar de uma maneira veemente e muito feliz para mim. A criatividade foi bastante. Fiquei com entusiasmo pela vida. Vou dizer, me curei da cura. A cura do doente, a cura da tuberculose. E o yoga me salvou. Vi que yoga pode ajudar o ser humano nos seus sofrimentos. Entendi o ser humano holisticamente. O ser humano não avalia o quanto ele pode ser feliz. Sacou? E aí ele começou a escrever, que foi essa fase do escritório que eu lembro bem. Ele quase não dormia, porque ele escrevia, né? Então o toque-toque da máquina de escrever, e tinha um gato que acompanhava ele. O gatinho ficava brincando com os dedos dele na máquina, ele ria muito. Ele ria, ele gostava da companhia do gatinho. E achei que era uma mina que eu tinha descoberto e que não teria o direito de usar somente para mim. Então, coloquei todo o meu esforço em estudar livros de medicina ocidental, de filosofia, de psicologia. Busquei nos fundamentos dos Vedas, na Índia, o conhecimento maior e lancei o primeiro livro em 62, o primeiro livro. Escrevi o primeiro livro, foi publicado sobre hatha yoga em português. Esse livro do professor, ele deu diretrizes de um estilo de vida de yoga e que, ao mesmo tempo, proporcionou a pessoas que não estavam buscando
uma religião ou uma filosofia, não tinha uma busca mais profunda, mas que tinha uma busca de uma vida melhor, uma vida mais saudável. Um estilo de vida que vai conduzir você a levantar aquelas perguntas maiores que era o que eu vim fazer aqui. A linguagem do professor Hermógenes que nos apaixona, porque você lê os livros do professor, é como se você estivesse num bate-papo entre você e ele. Eu ganho nos livros dele, eu ganho um companheiro. Até hoje, quando eu leio as coisas dele, eu consigo ouvir a voz dele. Para cada ilusão que criamos, uma desilusão preparamos. Uma frustração nos aguarda. Ainda bem que é assim. Ainda bem que as desilusões nos alcançam. Se tal antídoto não existisse, se não houvesse tal remédio amargo contra tantas quimeras, que esperança poderíamos ter de libertar-nos? Estou aqui na Record há 41 anos e quando cheguei aqui já estava o Hermógenes como um dos nossos autores. Ele é talvez o nosso primeiro autor nacional de best-seller. Nós publicamos todos os livros de Hermógenes e são centenas de milhares de livros já vendidos. Sem dúvida nenhuma, supera 500 mil de exemplares. Quando ele escreve Autoperfeição com Hatha Yoga, o maior sucesso editorial da história do país na área de yoga, não tem nenhum livro, né? E é um dos livros mais vendidos no país, é um livro que está na 54ª edição. É um livro que trata de alguém que se curou da tuberculose, né? E põe a sua cura no livro. O livro tem essa força, né? Um livro pode modificar a vida de uma pessoa. Levam a esse tipo de modificação, de inquietação que permite, enfim, a transformação. E Hermógenes é um deles, é desses autores que trazem a mensagem, né? O professor diz, e ele está certo, porque eu senti em mim mesmo. O nervoso sente tudo que ele quer sentir. E se ele cismar que lá fora tem um inimigo, que atrás da porta tem um inimigo, que hoje a medicina chama isso de pânico, síndrome do pânico, ele já falava disso e denominava como uma coisa. Então, uma coisa é uma mente confusa, sensação de uma falta de ar constante, uma vontade terrível de morrer, que é uma briga com a gente mesmo, né? Porque brigar com o outro é muito fácil. Se apanha ou bate. Mas quando se trava uma luta com a gente mesmo, como é que faz? Como é que faz com essa luta interior, né? É dois caboclos se embolando com ele mesmo, mas é a gente mesmo embolando com ele. O que eu vou fazer? Em Janaúba, realmente foi uma fase muito difícil, né? Quando a minha irmã me levou para mais um neurologista, que eu tive a felicidade de encontrar o livro do professor, Mergulho na Paz. Foi quando eu li lá a frase, jogaram uma pedra na tranquilidade do lago, o lago comeu-a, sorriu ondulações e ficou novamente tranquilo. Mas sabe, quando aquilo caiu em mim como uma pedra de açúcar, sabe? Eu falei, caramba, então eu sou esse mar agitado, né? Eu sou essa pedra que alguém atirou, mas ao mesmo tempo é possível ter brandura. E continuei lendo o livro do professor. A literatura do Hermógenes, eu não sei se eu posso chamar de autoajuda. Não que eu tivesse, eu acho que é autoajuda também.
Mas muitas vezes é quase uma piada, sabe? Quando ele coloca a coisa. É tipo assim, lógico. Num retiro da Igreja Católica, nós somos católicos praticantes, eu vi um bispo, no final do retiro, fechar com uma frase: é na queda que o rio ganha energias. E fomos até ele e falamos essa frase, quem escreveu foi meu sogro. Ele se assustou como se eu estivesse falando uma coisa que não existisse. Como? Aquilo era um profeta. Ele tinha dito que era um profeta que tinha falado aquilo. Falou Hermógenes, a frase é de Hermógenes. A frase é de Hermógenes. É um filósofo grego. Um filósofo grego. Eu falei, não, ele é meu pai. E aí ele olhou para mim com a cara assim, disse, essa aí tá doida. Não, ele é um filósofo grego. Tudo bem. No dia seguinte... Aí eu fui para casa e fui olhar o livro e fui levar o livro. No dia seguinte, eu falei, eu vou levar para ele ver o livro, para ele ver que eu não tô doida. Nem ele tá doido aí. E assim o fizemos, né? Eu fui convidado para fazer o programa Sem Censura. E, de repente, eu estou sentado na cadeira, ia falar do personagem, que eu olho, eu vejo uma plaquinha, e na plaquinha estava escrito o quê? Professor Hermógenes. Eu travei. Falei, caramba, é o professor. Depois ele me contou, que eu olhei para ele, era como se eu estivesse vendo um ET, né? Um ET no sentido assim, que para mim era tão distante, né? A distância entre a gente e a gratidão minha era tão grande que eu não podia imaginar. Desculpa. Que fosse aquele cara, né? Tão possível, tão humano, tão amigo. Eu vim para o Rio de Janeiro casada com um filho de 2 anos. Passado o tempo, o meu marido adquiriu o próprio comércio dele. Meu marido, já com uma mercearia bonita, estava em progresso, falava todo dia, quando fizer 20 anos que eu estou no Rio, eu vou voltar. Não aguento mais os assaltantes, que ele foi assaltado umas 15 vezes. E a história foi o seguinte, nós estávamos vindo de um jogo e despediu de mim e foi para o armazém e eu fui para minha casa. Assim que eu cheguei na minha casa, fui fazer umas empadinhas que ele adorava, empadinhas. Quando eu estava assando as empadinhas, um telefonema que ele tinha levado um tiro. Ele agonizou 2 dias no hospital e morreu. Eu ia fazer 25 anos de casado, festa preparada. Meu marido era o meu Deus. Tudo era meu marido. E eu fiquei desesperada. Foi quando eu estava aqui para arrumar negócio de inventário. Eu ia na Praça 15 e tinha uma livraria. Quando eu li Autoperfeição com a Hatha Yoga, eu peguei o livro, ainda no ponto do ônibus, eu abri. Na introdução, o livro dizia assim: com os exercícios da Hatha Yoga que ensinamos aqui, é para preparar o corpo físico para você ser feliz, ter saúde, não adoecer. Mas a felicidade só se encontra com a união com Deus. Quem realiza essa união, realiza o verdadeiro ser. Foi como se eu saísse de um túnel escuro e abrisse aquela luz. Do yoga, eu voltei a viver, porque eu tinha vontade de morrer. Eu estava com vontade de morrer como meu marido morreu. A yoga, a palavra yoga, é união da sua essência divina
o Atma, a Deus. A união da criação para o Criador. Eu entendi. Vivia com orações, mas não tinha encontrado essa essência divina. Abri o livro e encontrei. O yoga que o meu avô ensina, o método que ele ensina, ele prega muito o você não criar apegos, você não criar dependência de nada. Então, quem já esteve na academia, quem já fez aula lá, sabe que a academia, as paredes são brancas, tem um símbolo do Om, tem as esteiras, mas você não cria imagens e mitos e histórias e coisas que podem gerar no aluno uma identificação só com aquele lugar e que impossibilitaria dele se concentrar ou praticar. A Academia Hermógenes, durante 50 anos, é no centro do Rio, um dos lugares mais caóticos do Rio, né? As ruas mais movimentadas. Tem barulho, tem buzina, tem apito de guarda, e você tem que aprender a fazer yoga ali, a meditar ali, porque o mundo não é perfeito no sentido de que tudo vai fazer silêncio, tudo vai ficar calmo e você vai conseguir ficar ali horas fazendo a sua yoga. O yoga clássico, ela é suave. Ela é para produzir bem-estar, acalmar, aquietar e não agitar a pessoa. Primeiro, você tem uma preleção, um contato, uma mensagem, deixa uma mensagem. Aí vem o sopro Ra, que é uma catarse, é uma purgação, uma descarga psíquica. Feita essa descarga psíquica, a pessoa aliviada da tensão, aliviada das mazelas psíquicas, ajustada, aí ela busca mais ajuste ainda através Prarthanasana, que é a postura de prece. Ali ela abafa anseios, põe de lado preocupações, esvazia emoções, se aliena de coisas objetivas para entrar então no seu mundo interior, no seu universo interior, no ajuste. Prana seja devida. Aí vem Pranayama, que é uma terapia respiratória, e depois as posturas, que é uma terapia de movimentação. Toda postura de equilíbrio praticada com os olhos abertos. E depois, no final, o relaxamento, tratamento por desativação. Ou seja, entrega total, quando a pessoa cria ali, naquele momento de entrega total, a possibilidade de correção de desvios patológicos. Agradável e também muito prazerosa. Desde já eu quero dizer que nós aqui não curamos ninguém. Através de princípios, de técnicas, de comportamentos do yoga, nós fazemos com que as pessoas, si mesmos, se curem. Não cabe a palavra paciente, porque paciente é aquele que passivamente recebe o tratamento. É yoga. Ao contrário, o tratamento é realizado pela própria pessoa. A didática dele era até, muitas das vezes, hilariante. Vou dar um exemplo. Ele foi procurado por um cidadão que estava com sérios problemas de coluna. Aí o cidadão foi enumerando os problemas, enumerou, falou sobre os problemas, e aí ele disse assim, o senhor está com uma tremenda de uma esculhambose. Aí foi aquela gargalhada, né? Eu estava presente, a Maria também, e aquela gargalhada geral, do próprio portador da esculhambose. Caiu na gargalhada. Então é assim, esses termos, essas neologias que ele cria, são muito interessantes, não são? Perfeitas, né? Esculhambose.
normose, egoesclerose. Eu tenho 76 anos e vejam o que eu estou fazendo com o meu corpo. Considere a condição das minhas articulações, dos meus músculos, do equilíbrio, da circulação sanguínea, da energia que este velho não me chama de velho, ainda não aceitei a terceira idade. Este jovem de 76 anos está realizando. Mas yoga não é fazer posturas só. As posturas despertam alguma coisa dentro de você. Esta parte que nós poderíamos pensar que a ginástica é apenas um cuidado muito científico, muito eficiente, com o equipamento físico, mas não exclusivamente, porque mesmo naquelas posições, nós temos um trabalho sobre a mente, sobre as emoções, sobre os pensamentos, e finalmente é alguma coisa, uma cultura do homem integral, é uma cultura holística. Junte a palma das mãos sobre a cabeça, estenda bem os cotovelos, como se as mãos fossem lá para o teto. As pessoas, às vezes, desviam e caem muito para essa coisa da habilidade. Você vê na capa de revista, tem sempre uma modelo com o pé na orelha contrária, né, rindo, eu não sei porque faz yoga rindo também. E uma aluna sempre me liga e diz, professor, eu vi naquela revista a capa e eu preciso fazer aquilo para fazer yoga. Eu digo, não, eu também não sei fazer aquilo. Eu nunca sei se a pessoa do outro lado da linha ficou feliz ou infeliz, porque ela fala assim, bom, eu vou ter aula com ele que não sabe fazer isso. Nós precisamos de uma flexibilidade mental, mas nós estamos preocupados com a flexibilidade física. Puxa os ombros um pouco para trás. Para mim, o que eu senti com o yoga, assim, é ser aceita do jeito que eu era. Independente se eu era flexível ou pouco flexível, se eu era magra, se eu era gorda, que tipo de pessoa eu era. O que para mim foi muito legal é ter sido aceita. Quando você voltar e não se apresse, enquanto você relaxa, observe o efeito do que você fez. Eu não posso imaginar aqueles antigos gurus preocupados com o nível de flexibilidade. O que você quer no yoga é saber de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo. E asanas constitui um momento da prática, não é a prática toda. Então a gente volta a mão para frente, inspira. Vamos até lá em cima, inspira, vai um pouquinho atrás e vamos soltar forte. Os asanas estão ali, são importantes, fazem parte de toda a filosofia. Mas tudo que o yoga abrange é muito maior do que só o corpo físico. A gente volta a mão, inspira, lá em cima a mão, ó, ponta do pé ainda, soltando ar. O objetivo da prática do yoga é proporcionar equanimidade mental. Assim como um lago calmo pode refletir com perfeição a luz do sol, a mente serena pode refletir a luz do sol, do eu maior.
India is a very ancient country. The scriptures are very ancient. In that sense, India has a very deep root in the search for truth, search for God, search for reality. A Índia sempre foi a mãe da espiritualidade. As culturas todas sempre beberam na Índia. Essa espiritualidade ela está dentro de nós, mas existem lugares que externamente ainda você pode ver na cultura. Você vai para a Índia se você se sentir chamado. E é um chamado incrível. Ir para um lugar onde pulsa tanta coisa. Mas a Índia não está ali para te construir. A Índia, na verdade, te desconstrói. Esse é o legado da Índia. E independente dos tapas ou abraços que a Índia te dá, você está lá, livre, curtindo, saboreando, aprendendo alguma coisa de ti mesmo, com todo o reflexo que aquele país, que aquela cultura, que aquela tradição pode te trazer. Uma cultura voltada ao autoconhecimento, voltada a uma vida em harmonia com a natureza, com os outros seres. Nessa época dos anos 70, que era uma época tão difícil de se ir para o Oriente, não havia uma facilidade, as passagens eram muito caras. Então, esses professores, como o professor Hermógenes, que foi para a Índia, que estudou, que conheceu mestres grandes lá e transmitiu esse conhecimento para nós, isso foi fundamental. O professor Hermógenes tem sido e foi um grande baluarte dessa cultura, né? De trazer isso, abrir essa luz aqui para o Ocidente. Porque as pessoas entendam que não é um sistema específico de filosofia, nem uma coisa exótica trazida da Índia, para a gente poder fazer aqui como se fosse um teatro indiano aqui no Ocidente. O que nos move é o que eles conseguiram trazer até os dias de hoje de eterno. Mas o que é importante entendermos que a cultura da Índia, o que ela nos ensina é o respeito ao plural, respeito à pluralidade do fenômeno religioso. Nós temos que entender que... Então, a cultura do yoga, ela sempre foi plural. Quando eu estava na Índia, aprendi bem que yoga, principalmente, é espiritual. Não tem nada de religião a não ser que tem ideias espirituais. Yoga é uma filosofia da vida. Yoga é uma maneira de viver. Uma pessoa que pratica religião pode aplicar as ideias da religião em yoga, como eu faço. Eu me amo. Imitando Deus com Maria e Jesus. Yoga é união com quem? A Divina Majestade, com meu irmão, com os animais, com natureza, com tudo é união. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Os anos me pegam pouco. Mais do que 30 anos atrás, eu dei um curso sobre relax e viver feliz em Rio. E chegou um homem lá e falou, eu sou Hermógenes,
e eu ensino yoga. Eu vim para fazer o seu curso. E depois desta palestra, eu celebrei uma missa católica que eu chamava Missa de Yoga de Dr. Hermógenes. E ele gostou demais. E ficamos sempre amigos. O Hermógenes foi muito mais do que ecumênico. Ele era pluralística, ecumenismo entre cristãos, pluralismo e com todas as religiões. A person who has grown spiritually truly, a person, anybody, maybe it's a Christian or a Hindu or a Muslim or that person will feel at ease everywhere. He can go to the church and then pray. He can go to the mosque and pray. He can go to the Hindu temple, he can pray. There is nothing, because the truth is beyond all these kind of limited manifestations. Different religions are there to tell that God is beyond all the religions. Religions are a path to know Him. Yoga é um processo de religação, que a palavra religião é religare, latim, religação. Religação do homem com a sua própria divindade. Ele era aceito para falar com o mesmo respeito no centro Hare Krishna. Eles se calavam para ouvir ele falar sobre Krishna. Ele era aceito com a mesma condição num centro budista para falar sobre Buda. Ele era aceito no centro de Sai Baba para falar sobre Sai Baba, como ele era respeitado pelo Leonardo Boff ou pelo Padre Zezinho para falar de Cristo. Ou como ele era chamado no centro espírita para falar sobre Jesus. E o vovô brincava, tem grandes seres, grandes mestres que nunca fizeram yoga. A gente não sabe Jesus Cristo de cabeça para baixo, ninguém nunca viu Madre Teresa de Calcutá colocando a perna na cabeça. Mas são grandes yogis, são yogis. A vida do professor Hermógenes levou esse legado com essa apresentação, né? Yoga. Mas você pega a vida de Chico Xavier, por exemplo, é uma vida de yoga. E, no entanto, não existia o rótulo yoga ali. O Chico Xavier costumava tomar o cafezinho num barzinho à tarde. E aí o Hermógenes, ele armou a coincidência de estar naquele horário que o Chico costumava ir. E realmente, ele foi, o Chico estava lá tomando café, ele bate nas costas do Chico e fala: Chico, muito prazer, sou o Hermógenes. Aí ele fala: Hermógenes, adoro seus livros, seus poemas. Começa assim a conversa dos dois. E aí a Maria desconfia, a esposa. Ah, Chico, para de ser bondoso demais, né? Imagina que não precisa ser tão bondoso assim com o Hermógenes. Ele falou: não, minha filha, você quer ver? E recita 2 poemas do Hermógenes, de cor. Chico, meu querido, a sua opinião sobre yoga é da maior importância para o sentido ecumênico da nossa atividade. Então, eu queria que você pela 3ª vez me gravasse. Não, é com muito prazer. Nós estamos aqui com o professor Hermógenes, a sua querida companheira e esposa Dona Maria, e nós não hesitamos em particularmente considerar a yoga como sendo a bênção mais preciosa que desceu do céu, do mundo da providência divina, em nosso benefício na Terra, porque através da yoga nós nos habilitamos para a preservação de nossa harmonia física e espiritual. E finalizando, eu repito aquela saudação que vem do fundo da alma, de uns para com os outros. Namastê. Namastê, meu querido. Muito obrigado. Deus te ilumine. A spiritual person, when he finds another spiritual person, he feels a great joy. So we used to feel so much joyful. There is no necessary other things, talk about other things. Just by being close, by being near, you feel the joy, happiness,
and the strength and the bond between the persons around. Om Namah Shivaya. A Maria foi uma pessoa muito especial na vida do Hermógenes. Ficamos muito amigas. Ela transformou a vida dele numa poesia. Om Namah Shivaya. Minha mãe era uma moça de uma família humilde em Belo Horizonte e que tinha como característica a beleza. A minha mãe era uma moça muito bonita e muito conhecida em Belo Horizonte. Ela tinha umas tranças, então as tranças provocaram até uma brincadeira, um apelido, era chamada de Maria das Tranças. Era uma pessoa formidável, sabe? Diferente, diferenciada mesmo. A participação dela da Maria Bicalho na vida do Hermógenes, a meu ver, pelo que eu observei no convívio que eu tive com o casal, era muito decisiva. Mulher de personalidade muito forte, então liderava, né, a agenda, liderava o dia a dia do Hermógenes. Maria, ela sempre foi assim muito rigorosa, né, com tudo, sempre preocupada com o bom andamento da academia. Naquela época, a yoga já era muito solicitada. Era muita gente. Então, sempre era uma fila de espera, a gente anotava o nome das pessoas, fila de espera enorme, não tinha vaga. Era muito bom. Nós contamos mais de 800 alunos numa época, na academia. Aquela energia jovem, né? O professor também ficava muito animado, né? E a gente perseguia o professor. Você para Friburgo? Todo mundo para Friburgo, assistir palestra. O professor ia lá para outro lugar, a gente ia e assistir a palestra. Uma vez a gente ia tanto que a Maria ficou zangada, falou assim, olha, para de ficar fazendo isso, de ficar vindo. Essa palestra vocês não vão. Porque a gente ia muito, né? Tá bom, Maria, a gente não vai. Ela chegou no dia, a gente estava lá, nós fomos falar com ela. Né? Eu falei para vocês não virem aqui. Mas a gente não aguentava, a gente queria ver o professor. O professor dizia assim, olha só, eu falo, muitas vezes eu repito as coisas, porque as pessoas lá precisam ouvir algumas coisas que eu disse aqui. Então vocês não ficam cansados? Não, professor, a gente não fica cansado. A gente sempre... Então a gente fazia isso, era muito bom, foi uma fase muito boa. Ele deu várias palestras que ele chamou de risoterapia, tudo em cima de piadas. As pessoas se escangalhavam de rir. Então vamos começar a contar besteira, tá bom? Primeira coisa, fazendo a caricatura do médico austero científico, sisudo, frio. A paciente morrendo de medo, apavorada. Doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Que horas são? Que a história, o lúdico, a brincadeira, a música, a poesia que ele faz tão bem, entram mais no nosso coração. É uma mensagem direta. Não passa tanto pelo intelecto, né? Então, você saber ensinar através de uma piada, a ensinar através de uma música, de uma poesia, tem um canal direto ali. Tem um canal direto. E quando você relaxa, você se desarma. Havia dois amigos que tinham duas paixões na vida. Espiritismo e futebol. Sabe dessa? Então posso contar. Minha mulher já sabe. Escuta não. Então me viam jogando futebol e indo para a sessão espírita. Era a vida deles. Ali eles se realizaram. Um dia numa pelada, eu disse, mas fulano, será que do outro lado a gente vai ter futebol também? E disse, é meu, cara, se tivesse, como ia ser bom, né? Será que tem? Não sei. Você já leu alguma coisa? Nunca li informação nenhuma.
Então fazer o seguinte, quem morrer primeiro vem dizer o outro. Negócio fechado. Então tal qual aconteceu. Quando o comunicante chegou e disse, olha, Raimundo, aqui é o Severino. Tudo bem, estou em paz. Uma boa notícia e uma notícia que eu não sei se é tão boa. Primeira notícia, aqui tem futebol e do bom. Aí, cara, você está escalado para o time de domingo. O Hermógenes, quando conheceu Sai Baba, foi numa viagem que ele fez, cuja a guia do grupo disse que levaria a um mestre muito conhecido, reverenciado por pessoas do mundo todo, e ele pensou mais em... O Hermógenes desconfiou, o Hermógenes ficou cético, achando, né, que aquilo, pela figura do Sai Baba. O Sai Baba, se você olhar a figura do Sai Baba, ele usa uma túnica, né, alaranjada, estatura baixa, cabelo black power, né? Aquilo dá uma primeira impressão mais no cantor pop, né? Uma pessoa que, né, de conjunto musical e tal, mas não inspira, no primeiro momento, uma credibilidade. E ele, então, não conseguiu perceber claramente quem era Sai Baba, mas Maria sim. E a Maria insistiu muito que eles voltassem à Índia para, novamente, estar com Sai Baba. Foi quando Hermógenes, então, se convenceu que, de fato, o Sai Baba era aquilo que se falava. Sai Baba é um ser divino que vive hoje na Índia. Tudo quanto ele ensina entra exatamente no que Jesus ensina. E ele se diz um avatar. Avatar é Deus se manifestando em forma humana. E isso acontece sempre quando a humanidade entra numa crise e a lei divina é sacrificada pela bagunça social, que é pela injustiça. Não fundou religião nova nenhuma, não defende nenhuma religião em particular. Ele diz que vem para nos ajudar a resgatar a nossa identidade com o Ser Supremo. Ele veio para isso. E disse mais, que não é preciso mudar de religião. Em qualquer religião, e mesmo sem religião, você pode realmente voltar à casa paterna. Sabia que quando o professor Hermógenes fosse para a Índia, o grupo que fosse com ele ia ser recebido no Sai Baba. Era muito difícil. Mais de 20 mil pessoas, 40 mil pessoas às vezes, né? Já chegou a ter 1 milhão de pessoas lá no ashram, né? No aniversário dele. Então era quase inacessível. Mas o professor Hermógenes ia, o Sai Baba chamava ele e o grupo. Os ensinamentos do Hermógenes, se você for nos livros deles, escritos antes de conhecer Sai Baba, e trazer esses ensinamentos à luz do que Sai Baba ensina, absolutamente coerentes. Hermógenes não precisou mudar uma vírgula do que sempre fez para ser devoto de Sai Baba. Sai Baba faz milagres inimagináveis, curas, leitura de pensamento, materializações. Não há limites para os seus poderes e para os fenômenos extraordinários narrados naquele livro que eu traduzi, O Homem dos Milagres. Bom, mas o milagre maior que Sai Baba faz, e ele veio para fazer, é curar a humanidade da doença mais cruel da humanidade, porque é a doença que gera todas as doenças. Eu costumo chamar essa doença de egoesclerose.
Se o seu ego for muito forte, é um ego doentio. E caracteriza uma doença, uma esclerose. Como é que você reduz a esclerose? Outra palavra que eu uso muito, humildando-se. Aqui é humildar-se. Humilhar-se, você sabe, Deus te livre. Humildar-se é reduzir exatamente o ego. Se você reduzir o ego, você abre a porta à felicidade. Se você não reduzir o ego, você é vítima do sofrimento e da dor. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, até num programa de televisão, que eu perguntei assim, vô, depois de 90 anos, o senhor já praticou tanto, já estudou tanto, se o senhor tivesse que dizer uma coisa, assim, espremer uma coisa para dizer agora para a gente, depois dessa vida toda de espiritualidade, o que o senhor ensinaria? Ele falou assim, o que eu vejo depois disso tudo é que o tal do Hermógenes me dá muito trabalho ainda hoje. Eu tive a sorte de crescer na casa de uma avó que tinha muitos livros. E eu estava todas as férias na casa dela. E o primeiro livro que eu li do professor Hermógenes foi o Yoga para Nervosos, mas eu tinha 13 anos, 12 anos, então eu sei que eu ficava fazendo as posturas lá, testando as posturas e junto com a minha avó, brincando de yoga, né? E em 95, numa das férias que eu passei lá, na volta eu trouxe o livro de poesia dele, Canção Universal, e li o livro e me encantei. E no ano seguinte eu sofri um acidente, eu estava com 26 anos, né? Estava casada há 7 anos, meu filho estava com 7 anos, eu estava indo para a faculdade fazer psicologia, estava no 2º ano de psicologia e eu fui atropelada por um ônibus. O ônibus passou por cima das minhas pernas, foi um acidente muito grave mesmo. Eu fui para a mesa de cirurgia para amputar as pernas. Eu fui para amputar. Só que o médico que me fez esse tratamento aqui, ele era bem novinho. E ele passava, ele não olhava para mim. Então ele passava e não olhava. Aí ele passava de novo e não olhava. Achei muito estranho. Então quando ele passou, eu peguei no braço dele. E eu falei para ele, doutor Valério, o que você vai fazer na minha perna? Aí ele olhou para mim e falou assim, nada, Nádia, eu só vou limpar. Aí ele entrou no centro cirúrgico e falou para a anestesista. Ele falou assim, eu não tive coragem de falar para ela. Aí ela falou para ele, então faz isso, limpa. Depois, semana que vem, se não der certo, a gente amputa. Quando acabou, assim, ele me acordou, ele estava assim, todo suado, assim, com a boca toda branca, assim, estava muito acabado, assim. Aí ele falou assim para mim, Nádia, acabou. Vai ser muito difícil, você vai ter que lutar muito, eu vou te ajudar. Aí eu falei, não, doutor, tudo bem. Eu falei, Deus vai me ajudar. Aí ele falou assim, precisa mesmo. E assim, o desespero era grande, o medo de tudo, mas ao mesmo tempo eu me sentia protegida por Deus. E aí me veio a lembrança desse contato que eu tinha tido com a obra do professor e dessa sensação que eu tinha sentido ao ler a obra. E aí eu pedi para o meu marido levar o livro para o hospital. E aí a gente ia lendo juntos, ia entrando em contato com essa sensação de novo. Falava com o meu corpo, assim, com as minhas pernas, assim, como eu lia no livro do professor, né? Eu falava assim, vocês vão construir de novo, como se fosse uma cidade que foi destruída, vocês vão construir de novo, vão plantar as árvores, vão plantar as flores, vão construir os banquinhos, assim, tudo. Eu falava dessa forma, assim.
Aí meu corpo foi sarando, assim, foi sarando. Aí eles não acreditavam, assim, que tinha dado certo. São sequelas no meu corpo. As da minha alma são maravilhosas. Eu acho que, como o professor disse quando ele me abraçou, eu sou uma pessoa melhor hoje. Sou uma pessoa brilhante. O professor, com as suas palavras, ele desperta a nossa capacidade de acreditar na gente. O professor ensina que todos nós temos nossos limites, temos os nossos medos, mas que tudo isso é parte da gente. Então ele desenvolve o nosso potencial a partir das palavras dele, mostrando que todos nós temos as nossas dificuldades, todos temos, somos todos iguais, faz parte da personalidade humana. Eu acho que você se sentir vulnerável te traz uma força no sentido de que você percebe que algumas coisas elas não têm importância. Por exemplo, você precisa amar agora, você precisa fazer o que você tem que fazer agora, porque amanhã você não sabe, você pode atravessar a rua e um ônibus passa por cima de você e você pode não sobreviver de repente. E se você, de repente, você foi embora e você não abraçou seu filho, ou você não deu tchau direito para o seu marido e não voltou mais para sua casa, então eu falo todo dia pro meu filho, pro meu marido, eu amo vocês, se cuidem, fiquem bem. O yoga desperta em nós, assim, o que verdadeiramente nós somos, assim, a nossa força interior, a nossa coragem, a nossa capacidade de nos superarmos. Eu sou cirurgião plástico de formação. Então eu acessava o corpo de uma maneira bastante controlada, né? Eu vou lá, opero, eu vou lá, tiro, eu vou lá, mudo. Eu transformo, mas não é isso, tem mais. E nesse mais eu fui também descobrindo mais na minha vida também. E começa uma busca por terapias, por contatos de práticas, por referências. Então o que me interessa não é defender a yoga ou defender dentro da yoga outras correntes, mas é entender o que está embaixo, o que sustenta essa prática milenar e por que as pessoas continuam procurando e realizando essa prática. Mas de uma maneira científica, que eu acho que nós aprendemos aqui com a presença da yoga, que veio através da orientação do professor Marcos Rojo, foi essa oportunidade de educar as pessoas a relembrar o que elas têm inatamente, o que elas têm de maneira natural. E a capacidade de voltar para um estado de bem-estar, um estado de relaxamento, é natural mesmo na presença de uma doença, mesmo na presença de um momento mais dramático e duro de um tratamento. Nós estamos no Einstein agora, no Hospital Albert Einstein, que é um hospital muito importante aqui em São Paulo, aplicando yoga para pacientes com câncer. Mas isso, assim, nós estamos entrando na ala de transplantados de medula, que é a área mais cara do hospital, com apoio dos médicos e com total confiança. Nós estamos dando yoga para cada um, porque eles ficam meses internados, é muito duro, e o que a gente quer é aliviar um pouco esse estresse do tratamento. Nós não estamos achando que vamos melhorar ou que ele vai se curar mais rápido, não é essa a pretensão, mas fazer com que aquele período de internação seja suportável de uma forma um pouco mais agradável, ele suporte aquilo com um pouco mais de satisfação. Nós começamos a perceber que alguns médicos oncologistas mandavam seus pacientes e pediam que nós passássemos no quarto dos seus pacientes. E muitos não. Não quero esse negócio de yoga, mas ele não tem culpa. Ele imagina que nós vamos colocar o paciente dele de cabeça para baixo, que nós vamos acender um incenso dentro do quarto. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Eu não sei que revista ele viu ultimamente, você sabe, está tudo à disposição. Não dá para culpá-lo. Mas assim que os pacientes começam a conversar entre si,
Poxa, que legal, dormi melhor essa noite, aquele desconforto passou. E o yoga é muito legal, porque se você não pode fazer muita atividade física, o paciente não está bem, eu dou relaxamento para ele. Se ele tiver mais ou menos, eu posso dar uma respiração profunda, eu posso dar uma visualização. Tudo isso pertence ao universo do yoga. Se ele tiver mais disposto, eu dou movimentos, alongamentos. E alguns médicos já se interessam muito, já que no começo eram meio indiferentes à prática, e essa conquista vem pela modificação da linguagem. Mais ou menos como dizia Swami Kuvalayananda, nós vamos ter que provar que o yoga funciona, mas na linguagem ocidental. O principal objetivo, respeitando que a medicina convencional ela avançou de maneira extraordinária nas últimas décadas e continua evoluindo, é sim ofertar o melhor da medicina convencional, mas ajudar a conduzir essa pessoa a se relembrar que a capacidade de ir para um estado de bem-estar é dela. Isso depende do autocuidado. Então, o contato com a respiração, contato com esses recursos de modular estresse, com certeza e cientificamente, sim, vão impactar na expressão da doença. E outra coisa, você leva para casa, você educa. Então, o terapeuta ele deixa de ser a importância dele, que é uma das grandes contribuições da yoga. Quer dizer, você não está sendo permeado lá na sessão com o terapeuta, você permeia a tua vida. Enchendo os pulmões. A essência do yoga é buscar a sua própria natureza, né? Saber quem você realmente é. Verticais, e faça isso. E de repente a gente na sociedade fica olhando sempre muito para fora e buscando preencher a expectativa dos outros. Mas quais são as minhas expectativas? Quem sou eu? Qual é a minha essência? O que eu quero para a minha vida? No yoga a gente começa com os yamas e niyamas, código de conduta, né? Que a gente tem que se aprimorar na ética, no caráter, para poder transformar a nossa vida numa vida plena, numa vida saudável e feliz. Que a gente vê pessoas de bem, esclarecidas, que se permitem a certos deslizes de caráter e que acham que é normal. É normal você dar gorjeta para o guarda para não ser multado. É normal você comprar DVD pirata, livro pirata. É normal, né? Só que as pessoas não pensam que elas estão agindo errado. Nós vivemos hoje numa decadência moral, uma decadência ética tão acentuada que as coisas mais vergonhosas que um ser humano tinha antigamente o cuidado de esconder, atualmente ele proclama e ainda recebe aplausos. Sai Baba tem uma frase sobre isso muito, muito forte, que ele fala que o certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Porque senão cai no modismo de você falar assim, mas todo mundo faz assim. E aí vem o ensinamento do vovô. Deus me livre de ser normal. É preciso que a gente distinga entre o que é natural e o que é normal. A gente vive essa normose hoje, né? Quando ele criou a palavra normose, que é uma normalidade enfermiça. O João quer parecer com o Antônio quer cultivar os mesmos gostos que Manuel. Manuel quer andar no mesmo carro que Pedro anda, sabe? O estilo de vida hoje é doente. Você não para e almoça com calma no restaurante, você come um hambúrguer, você come uma batata frita, come né? Porque você tem que correr, porque é normal que você trabalhe 10, 12 horas por dia. Se você não trabalha, você é vagabundo. Que todo mundo tem que ser workaholic, todo mundo tem que trabalhar mais do que, né? Então tá tudo meio maluco, né? Se a gente não tiver um discernimento, se a gente não tiver um afastamento dessa loucura toda, a gente dança. E a gente dança muito feio. Nós compramos emoções perturbadoras. Será que eu estou errado? Não é isso que está acontecendo. Parece que existe uma doença chamada excitofilia, ou seja, a busca de excitação. Estamos, então, do ponto de vista de emoções, consumindo
perturbação. companhia, com a sua companhia. No Autoperfeição pela Hatha Yoga, ele recomenda que quem pratica yoga seja vegetariano. E aquilo me influenciou, eu já pensava nisso, e aquilo me incentivou até que eu já não como carne há 31 anos. Aquela hora que eu li, realmente aquele momento que eu li e que ele falava da carne, eu não como mais carne. Naquele momento, parei de comer carne e nunca mais comi, nunca mais senti desejo. E a hora que eu comia, eu era carnívoro bom, hein? O vegetarianismo tem a atenção ao que você come. A ideia de que a sua mente, ela é constituída do alimento, da parte sutil do alimento que você come. É por uma questão ética, de ahimsa, da não violência. Porque, na verdade, o ser humano, apesar de nós, fisiologicamente, temos uma estrutura de vegetariano, mas por questão cultural, de hábito, ele assimila a carne. Mas a questão ética é que nós podemos nos alimentar sem a carne, sem cometer violências. Fizemos uma cirurgia há muitos anos atrás e tivemos que fazer um exame de sangue rigoroso, né? O médico olhou nosso exame de sangue, mas muito admirado, ele falou assim: ué, você não é vegetariano? Eu sou vegetariano. Não, mas o seu índice de proteína está normal, está alto. E está tudo dentro do ideal. 2 anos depois eu encontro com ele, ele falou: olha, quando eu conheci você, eu não entendia como é que uma pessoa vegetariana podia ter boa saúde. Mas eu tenho visto, através de exames clínicos, que dentre os meus clientes, os que têm mais saúde são os vegetarianos. Posso dizer por experiência própria. Se dizer que proteína animal faz falta do ser humano, então estou morto. Né? Todo vegetariano já morreu. E com saúde, né? Morreu com saúde. Quem quisesse encontrar o professor Hermógenes, bastava ir a um restaurante vegetariano na hora do almoço. É um certo desconforto, mas são opções de vida. Vou optar por ser diferente, por não ser normal, mas eu vou levar uma coisa que é uma bandeira que eu acredito, sabe? De proteção dos animais, de cuidar de qualquer tipo de vida. É até muito interessante, lá na faculdade em que eu trabalho, em Cabo Frio, quando os alunos descobrem que eu sou vegetariano, né? Alguns me perguntam assim: mas professor, o senhor não come nem carne branca? E eu gosto muito de brincar, né? Eu digo para eles: mas não é uma questão de racismo, né? Nem carne branca, nem carne vermelha, nem carne de qualquer cor que existisse. Como todas as vezes, o almoço é absolutamente opcional. Na nossa cultura, a gente tem uma grande sensibilidade com os animais que estão dentro de casa, o gato, o cachorro, mas a gente não tem sensibilidade com a vaca, com o porco. Por quê? Tomara que a humanidade descubra e todos adotem o vegetarianismo. E saiba que no dia que se tornarem vegetarianos, passam a poupar 2 animais. A man can talk and give big lectures, very wonderful words, everything. But then if you look at the life, it will be completely different. So nobody will believe in that. So there must be a connection between what you say, what you think, and how you live. And Professor Hermógenes did that exactly from the time he went there and came back.
He passed through so many experiences and he taught. That is why his students have that effect. He lived what he taught. E aqui está, melhor exemplo impossível, essa graça de pessoa, que é o professor de yoga, José Hermógenes. Olha que bonitinho que ele é. Bom, eu já contei que a última vez que nós nos vimos foi há 30 anos atrás. Você tinha, então, na época... Eu tinha aqui 45 anos. Fernandinho, mostra isso que vale a pena. São dois corpos espetaculares que são o mesmo corpo. Mostra aos aqui. 45 anos. Olha, gente. E agora aos 75. Mas tá tudo assim mesmo? A diferença é só na peruca. Só é? Uau! O professor Hermógenes, ele foi o primeiro. Vieram pessoas antes dele, mas a influência que ele causou e as transformações que ele causou, só ele mesmo. Teve outras pessoas, teve o Shimada aqui em São Paulo, a professora Celeste, que são contemporâneos do professor Hermógenes, mas de influências, de livros editados, vários livros e tudo, e isso, sem dúvida, foi o professor Hermógenes que proliferou positivamente essa questão do yoga. Um dos casos recentes foi de uma senhora lá do interior de Portugal. O vovô todo ano vai a Portugal fazer palestras. E ela chamou todo o público e disse um depoimento lindíssimo. A gente via que era uma senhora humilde, né? Família de agricultores e tal. Não estava prevista aquela chegada. E ela disse, eu viajei muito tempo, porque eu precisava conhecer o professor Hermógenes. E ela falava e chorava ao mesmo tempo. E aí foi convidada por esse grupo que se reúne todo ano, que ele vai a Portugal, a fazer o relato. Por que ela estava ali? Ela tinha um filho com autismo e que, como ela era muito simples, ela não sabia como lidar com a doença. E aquilo revoltava ela, deixava ela nervosa. Então, um dos transtornos que o filho tinha era sempre abrir a bica de água. Passava o dia inteiro abrindo a bica de água, todas as bicas da casa. E ela ficava tão nervosa que ela falou em público, assim, chorando, que chegou às vezes a bater no filho, a colocar de castigo, a punir ele. E uma vez ela foi à cidade mais perto da aldeia e viu numa livraria um livro chamado Yoga para Nervosos. E foi muito interessante, ela disse, yoga eu não sabia o que era, mas nervosa eu era. E juntou dinheiro para comprar o livro. Levou o livro para casa, foi fazendo, foi entendendo o que era, fazendo as respirações, conseguindo posturas. Aí um dia ela, já trabalhada pela yoga para nervosos, né, se transformando, começou a brincar com o filho, de girar a torneira ao contrário. Então, ao mesmo tempo que ele abria, ele começou a gostar de fechar a torneira. Isso é uma mudança de foco, é a tal metanoia, né? Quando a gente tem um problema, a gente conseguir ver de uma outra face. E é uma coisa que o yoga te dá. Você conseguir se distanciar um pouco do problema, do olho ali do furacão, ver o problema acontecendo, a vida acontecendo, as dificuldades, mas como uma testemunha, você saber que aquilo também é passageiro. Isso me marcou muito. Eu sei que tem relatos do mundo inteiro, mas essa eu estava lá, estava presente, nós nos emocionamos muito com essa história. Yoga para Nervosos é um livro já muito mais de aplicação terapêutica, que é uma linha que Hermógenes vai desenvolvendo de forma exemplar, única. Principalmente saúde plena com yoga terapia. Ele está repleto de cartas de pessoas que foram curadas seguindo a forma de prática do yoga que ele prescrevia.
eu vi várias cartas, muitos relatos. O professor ajudava as pessoas com entrevista, dava as entrevistas, né? O professor nunca foi um terapeuta, né? Ele atendia as pessoas por amor, né? Não cobrava absolutamente nada, atendia por amor. A pessoa queria vê-lo, queria ter o prazer de estar com ele e também uma ajuda, né? Muita gente escrevia depois, dizendo que ficou curado, de como era antes, de coluna, depois de câncer, de tudo, de tudo. A gente sabe que isso é uma coisa que tem muito a ver com a própria pessoa, né? Com a sua entrega. O corpo mudou, mas a mente não admitiu essa mudança tão fácil assim. Então esse lapso me botou na cama na depressão durante muito tempo. Questionava Deus naquele momento. O Deus que eu tinha aprendido a entender era um Deus que me condenava. E eu rompi com isso. Quando eu conheço o professor, finalmente eu estou realmente de perto desse tipo de sabedoria, ao mesmo tempo que gentil, muito simples, como as grandes sabedorias devem ser. Você faz uma curva drástica na história. Se eu não olhasse para dentro, eu não ia conseguir conviver bem com isso. E aí é onde entra a meditação, onde entra o yoga, quando eu começo a achar que parte das minhas soluções estavam em mim. E eu não tinha essa sabedoria antes. E veio uma menina que me perguntou se eu queria fazer yoga. Eu falei, não. Ela falou, você pode. Eu falei, é verdade, ainda com deboche. Aí ela falou, por que você não faz? Aí eu falei, porque eu não tenho grana, porque eu acho uma loucura, porque eu também não vou procurar. Aí ela falou, você achou. Eu vou te dar aula. E essa pessoa me dá aula até hoje. Eu construí um porto seguro. E que ninguém me tira. Porque está em mim. Sabe? Alongue as suas mãos lá na frente. Separe as mãos à largura dos ombros. Fica totalmente concentrada naquilo que faz. Para mim, yoga deve ser praticada 24 horas por dia. E uma das definições de yoga é perfeição na ação. E relaxe, respirando. O professor Hermógenes é uma legenda, porque afinal de contas ele foi a primeira pessoa, acho, que pensou em yoga no Brasil. E ele, com força, com coragem, ele foi à frente. Ele foi um precursor. Ele abriu um caminho. Numa época em que ainda havia muito preconceito, onde havia muito medo de um conhecimento, de uma cultura, de uma filosofia, ou mesmo de uma espiritualidade que fosse diferente. Então, uma época em que falar sobre autorrealização, sobre o caminho da iluminação, é conhecido como uma loucura até. Eu digo que ele é realmente um dos heróis da espiritualidade brasileira. Existe um mantra que o Hermógenes adotou como filosofia de vida, que foi criado pela Phyllis Crystal, uma inglesa. Entrego, confio, aceito e agradeço. Parece que ela criou esse mantra para o Hermógenes, porque muitas pessoas acham que foi Hermógenes que criou esse. Ele nunca disse isso. Ele apenas adotou
E divulga essa postura em relação a Deus. Entrego, confio. Né? Entregar confiando. Ou seja, eu sei, Senhor, que você é capaz de resolver isso que eu estou lhe entregando. Aceito, seja qualquer tipo de resultado que venha a ter, porque só você conhece o melhor para mim. E agradeço por tudo que eu tenho recebido. Hermógenes aplicou isso a partir do acidente com a Maria Bicário lá na Índia, que ela foi atropelada por um veículo, na porta do Ashram de Sai Baba. Ele ali entregou. Ele passou a adotar firmemente esse mantra, essa oração, essa postura de vida. Entrego, confio, aceito e agradeço. Em momento nenhum ele se revoltou. Se você sofre, meus parabéns. Porque é uma tese que eu tenho defendido em meus livros. Para ajudar as pessoas, portanto, todas as pessoas, todos os seres humanos, a enfrentar uma coisa que é inevitável não existir, que é o sofrer. E tirar proveito do sofrimento. E foi o grande desafio. Eu tenho que provar que aquilo que eu tenho dito é verdade. Que este é o nosso encontro. Contribua para que cada um de vocês aprenda e pratique a superação. Cada um de vocês passe a viver a auto-entrega e assim repitam sempre. Entregue-se. Confie. Aceito. E agradeço. Gratidão. Obrigado, Senhor, pela compreensão de que devo te agradecer tudo. Tudo mesmo. Ele fala tudo mesmo que às vezes a gente só quer agradecer o que pede e acha que é bom, né? E às vezes ele fala, poxa, eu pedi a Deus um doce e ele me deu uma cacetada. Ele fala, né? Às vezes a gente pede a Deus um doce e dá uma cacetada. Maravilhoso, né? Eu sempre dizia para ele que ele é meu mestre, não? Porque eu conheci o Hermógenes muito antes do ser Hare Krishna, quando eu li o livro dele de yoga, né? Eu acho que muitas pessoas podem encontrar o seu caminho de diversas formas. Mas o yoga eu acho que é a forma mais bonita de você se reencontrar. Claro que o yoga ajuda muito. É uma forma de viver muito boa. Mas não dá para julgar que porque eu faço yoga, eu sou melhor do que alguém. Né? Eu faço yoga porque eu preciso. Ele é um homem santo das ruas. Eu acho isso tão mais legal do que ser um homem santo dos templos. O homem mais importante do yoga no Brasil não é um professor de yoga que você imagina que seja. Ele não fala, ele não fica citando a Bhagavad Gita, ou ele usa uma piada, ele usa uma coisa que aconteceu na vida dele. Eu queria dizer a você que me escuta e me vê. Nossa mente é um computador. Se você colocar num computador um input negativo, o produto, output, será negativo. Se você colocar um input positivo, você terá o resultado positivo. Se você
Passo o dia a dizer, eu sou frágil, eu não presto, eu estou cansado, estou envelhecendo, estou amedrontado, eu não valho nada, você está colocando negatividade. Então, tudo isso você vai colher, não porque Deus mandou, nem porque a sociedade determinou, é porque você fez um decreto contra si mesmo. Eu me identifico com o humor dele e com uma coisa o que me fascina é que não tem assim, não segura os adornos dogmáticos, sabe? Não segura, não tá ali vestido como qualquer senhor da idade dele. Isso é o marcante do professor. É não se colocar como professor. Esse é o lance. É um poeta que consegue atingir todos os corações. E novamente eu falo do amor. Existem pessoas que escrevem por escrever e existem pessoas que escrevem por amor. Na verdade, pessoas que são o próprio amor. O professor é o próprio amor. Ele é um canal de Deus para a humanidade. Ele é uma pessoa grande, uma alma grande. Mahatma Hermógenes. Foi uma aventura, uma experiência que está durando até meus 92 anos. Fique realmente gravado neste take toda a alegria que dominou nossos corações nestas horas seguidas de espiritualidade. Muito obrigado, até a próxima. Hare Rama, Rama Rama, Sita Rama, Rama Rama, Hare Rama, Sita Rama, Hare Rama, Rama Rama, Sita Hare